Inclusive, a gente continua falando sobre isso. Vamos até o Rio de Janeiro falar com o Alexandre Borges. Alexandre, de um lado, né, a gente tem os poderes, né, principalmente o STF, tentando impedir que ondas antidemocráticas atinjam o país. Do outro, bolsonaristas e o próprio presidente da República defendendo que essas ações são apenas liberdade de expressão. E aí? É liberdade de expressão você ameaçar o fechamento do Supremo? Muito boa tarde para você. Boa tarde, Marcelo, Evandro, todos que estão acompanhando o live. É claro que não é, né? O caso, por exemplo, do cantor Sérgio Reis, ele foi, eu acho que todo mundo nessa altura do campeonato já teve acesso a vídeos e áudios que todo mundo ouviu, onde ele detalhava um plano, ele não estava simplesmente dando uma opinião sobre alguma coisa, ele detalhou um plano. Ele falou do 7 de setembro, ele falou que os caminhoneiros iam parar o país, ele falou que ele ia levar uma ordem para o presidente do Senado do Brasil, Rodrigo Pacheco, obrigando a que ele demitisse os 11 ministros do STF, senão as pessoas iam ser tiradas na marra, que é uma ameaça de violência. Então, eu devolvo a pergunta para essa turma das redes sociais aí que está... Primeiro, esquece que esse mandado nasce na PGR, nasce da Procuradoria-Geral da República, do senhor Augusto Aras, que está longe de ser o inimigo do governo, né? A gente sabe disso. E ele é que pede ao Judiciário, que pede ao Supremo, para que alguma coisa seja feita. Então, eu devolvo a pergunta para esse pessoal mais militante que vive nesse universo paralelo das redes sociais, olhando esse vídeo do Sérgio Reis, ou ouvindo seus áudios, vendo todo o plano que ele detalha. Não é para investigar, não é para fazer nada, é para fingir que é brincadeira. Quer dizer, o que esse pessoal tem na cabeça? Quer dizer, o que eles acham que é a ordem pública do país? Se você tem uma celebridade, uma pessoa que consegue, um ex-deputado federal, um cantor famoso que junta uma série de lideranças do agro e caminhoneiros e diz que vai parar o país, ameaça de violência física, algumas autoridades do país, de uma maneira muito explícita e muito clara e com nenhum tom de brincadeira. O que é para a sociedade brasileira fazer, para as autoridades fazerem? Ficarem olhando, não tomarem nenhuma atitude? Então foi muito bem, tem mais é que fazer isso mesmo. Está sendo feita uma investigação, está tentando entender qual é a ligação de Sérgio Reis e mais os outros citados no processo, se eles estão realmente planejando alguma coisa ou não estão, o que já aconteceu em relação a isso para o 7 de setembro para depois, para que se garanta a ordem pública, que é uma função constitucional do Judiciário e da Polícia Federal. Então está todo mundo trabalhando dentro das quatro linhas, para ficar nessa expressão que está sendo usada muito agora, estão dentro das quatro linhas da Constituição e fazendo exatamente o que tem que ser feito. Essas pessoas, elas sabem o que elas estão fazendo, elas ameaçam a ordem pública, ameaçam a democracia brasileira, porque sabem que existe uma ala radicalizada da sociedade que vai votar nesse pessoal ano que vem é ano de eleição. Então eles estão fazendo isso para ter um discurso eleitoral, para ficar chamando e dizendo que eles são oprimidos, perseguidos, vítimas do sistema. Mas pelo que a gente tem visto das pesquisas, essa conversa está perdendo muito da força. O próprio presidente da República está no seu pior momento de popularidade e não é à toa, né? Quer dizer, o Brasil está vivendo uma crise econômica muito profunda, o Brasil perdeu a batalha para a pandemia, para o coronavírus, então o povo brasileiro tem motivos para não estar muito feliz com a situação que a gente está enfrentando, e essas táticas de ficarem criando e fabricando inimigos, de ficarem desafiando as instituições democráticas brasileiras, deu certo por um tempo, mas parece, pelo que nós temos visto, é uma fórmula que está mostrando os sinais de desgaste. Talvez possa eleger até um deputado aqui ou ali, mas eleger um político para cargo majoritário está ficando cada vez mais difícil.